Sem dúvidas, se você duvidava, aceita que dói menos, por conta de que a vitória de Irui está completa a partir desse capítulo. Eu diria que agora a obra pode ir concluindo e já fazendo as considerações finais. Porque, Sasuga, qual é o teu problema? Você acabou com a obra, literalmente. A obra apresentou um perfeito casal, teve um ótimo desenvolvimento, eles cresceram juntos, e você querer forçar um bebê só pra fazer com que esse fosse realmente o casal definitivo, você ultrapassou todos os limites da história. Você pode colocar bebê, você pode colocar criança, pode colocar eles felizes, mas coloca no último capítulo, quando tem passagem de tempo, eles estão na flor da idade, eles têm apenas 20 anos, isso é exagero querer colocar, e sim, pode me julgar, pode achar que eu tô errado, mas você não deve ter uma criança quando você tem 20 anos, então como é que você me coloca isso na história? Você literalmente acabou, você fez com que eu tivesse mais críticas do que eu já tô tendo com a obra ultimamente. Eu estou decepcionado com essa parte, porque tudo bem, eu gosto da Rui, gosto do Natsu, acho que é o melhor casal, mas não era necessário ter esse bebê agora, isso foi demais. A gente já viu, o protagonista escolheu a garota, qual é o teu problema? Pra que forçar um casal que já tá mostrado desde o capítulo 1, desde o capítulo de número 249, desde o capítulo de número 253 e desde o capítulo de número 257, de número 258, você forçou, passou os limites, você ultrapassou. Eu acho que você foi errada. Me desculpa, vocês podem achar que eu tô errado, podem ter ficado felizes, mas eu não acho que é legal isso. É preocupante, porque a Rui tem uma carreira longa pela frente. A maneira com que eles têm falado ainda, digamos que para os próprios pais do relacionamento deles, tudo bem, foi um ótimo gancho, porque agora eles vão ser forçados a falar, mas mesmo assim, eu não acho que foi legal essa parte. Mas sobre a gravidez da Rui, eu falo mais no final do vídeo. Para todo caso, como você sabe, irei ressaltar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei do capítulo. Para todo caso, você deve achar, você vai falar da Hina, Haru. Então, a Hina eu vou falar bem rápido, bem pouco nesse vídeo, por conta de que já teve um vídeo sobre a Hina recentemente. Acredito que eu postei no mesmo dia que eu estou postando esse vídeo, ou antes de ter postado esse vídeo, que é um vídeo de desabafo, falando tudo que eu acho, que eu penso sobre essa personagem na história de Domestic Seteko Nakanojo. Então, sobre a Hina, eu vou ressaltar o que ela teve aqui de importância, vou fazer minha crítica à autora, mas para todo caso, eu falei mais da Hina e falei com um pouco de referência ao capítulo mais recente, por conta desse capítulo sobre a Hina, no vídeo que eu dediquei para ela. Para todo caso, o que você achou desse capítulo? Me diz sua reação, porque eu tô um pouco decepcionado. Não por ter sido a Rui que ficou grávida, por conta de que muitos de vocês podem achar, ah, se fosse a Hina, Haru, você tava feliz. Sim, vou ser honesto, eu tava feliz, porque a história ficava melhor, porque dava uma oportunidade. A gente viu que a autora, ela não quis fazer nem que tivesse um Remember, pra você ter ideia. E eu acho isso meio injusto, porque a Hina, é que eu já falei, né, do vídeo passado, então eu não quero ficar ressaltando muito, mas ela virou uma personagem de suporte, é isso. Para todo caso, o que eu posso ressaltar é que eu tô decepcionado porque a história, ela era muito boa, ela tem ainda seus picos bons, foi um ótimo capítulo, mas o casal do Hinata está saturado. Eu quero ser honesto com vocês. Eu acho que ela forçou algo que não era necessário nesse momento. Para todo caso, eu posso dizer que algo relevante, já que eu já começo a falar sobre o capítulo, é sobre a Rui voltando para o Nippon. Foi mostrado que através do flashback em dezembro, o Natsu avisa, mas falta só 2 meses, você pode ainda ficar aí. Então a gente viu que provavelmente agora na fase atual, que teve a passagem de tempo, tá no Valentine's Day, já deu tempo. Ou seja, quando mostrar a fase atual, vai mostrar a Rui, e a gente verá várias surpresas. Mas acredito que para começar a falar literalmente do capítulo, eu já começo com essa fala que você vai ver agora. Porra, Natsu, você é um animal, seu desgraçado! Como é que você me faz isso na América? Você transou com essa garota durante várias noites, vocês gritaram à noite, fizeram com que parecesse um filme pornô para os pais de vocês, vocês fizeram de tudo, vocês usaram proteção todo esse tempo, e só porque você foi pra América, seu desgraçado, você me esquece de usar proteção? Estava o quê? Muito caro? Você estava tão pobre assim? Se não tinha proteção, usa uma sacola de plástico, sua anta! Como é que você me faz isso, seu protagonista imbecil? É essa a minha reação pro Natsu após ele ter feito a Rui ficar grávida. Mas espero que vocês entenderam aqui minha opinião. Pra todo caso, agora falando mais sério, eu realmente vou falar do capítulo, por conta de que eu acredito que eu quero começar a falar sobre a Hina rapidamente, assim daí eu foco, digamos que a maior parte do vídeo na Rui, que foi, digamos, o foco. Por conta de que já é costume, né, da autora fazer isso, quando uma personagem que era pra ser considerada principal está ganhando foco, a outra personagem que teve foco, maior desenvolvimento, sempre volta pra roubar a cena. É algo
típico de Domestic Seiteko no Kanojo. Mas vamos então falar do capítulo mais recente, mais conhecido como uma boa notícia para Rui e Natsu. Eu iria deixar para falar isso no final do vídeo, mas acho melhor falar agora antes que eu esqueça. Por conta do que? Isso envolve o que eu falei ali no comecinho do vídeo, que eu falei que ia falar depois, então vamos falar agora. Que é sobre a gravidez se fosse no caso da Hina. Você pode me considerar muito fã da Hina e eu estou julgando mais pela minha opinião, mas não. Se você pensar comigo, isso deixaria a obra muito mais interessante e relevante. Por conta do que? A Hina fica grávida, mas o Natsu gosta da Rui. Imagine ela ficar grávida do Natsu, imagine o plot twist que a história ia dar, imagine a revolta, a encrenca, o drama que poderia acontecer. Já se isso acontece com a Rui, tipo, não quer dizer nada, só tá confirmando uma coisa que a gente já sabe, que o casal tá feito. Então se fosse com a Hina, a história ia ficar muito melhor, porque tipo, ia ficar no jeito que a gente queria acompanhar mais, ia ficar mais instigante. Só que o único problema é que iria mudar muito a personalidade dos personagens, né? Porque o Natsu é uma pessoa toda certinha e justa, como a autora fala, só que isso ia mudar, ou melhor dizendo, ia seguir de acordo com a Hina, né? Que às vezes nem sempre fazer as coisas certas é a atitude da Hina. Então seria muito legal se acontecesse isso com a Hina, mas infelizmente foi com a Rui. Então, infelizmente não tem gravidez com a Hina, mas é só minha opinião. Não estou dizendo que eu queria que acontecesse com a Hina. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu nem queria que tivesse gravidez na obra. Isso é um ponto que eu quero deixar bem alto e claro. Mas já que se era pra ter, fizesse com a Hina porque ficaria muito mais atrativa. Porque agora com a Rui, a história só se confirmou. Tipo, o que você pode fazer a mais sobre isso? Para todo caso, agora sim eu falo mais sobre a Hina, porque eu vou fazer a minha crítica sobre ela e daí eu quero dedicar o vídeo para ela. Então vamos falar do que aconteceu do desfecho de Hina possivelmente na obra e a minha crítica à maneira com que essa personagem foi desenvolvida pela autora. Por conta do que? É algo importante, né? São 258 capítulos. E eu acredito que a parte mais relevante foi só os 100 primeiros capítulos para a Hina. Mas isso é só, digamos que um recado para que você veja o vídeo exclusivo onde eu falo sobre a Hina, porque lá você vai entender em mais detalhes. Mas para todo caso, ressaltando, eu acho que a maneira como ela falou, eu amo você como eu amo o Natsu, é muito relevante. Afinal, o amor dela realmente virou o amor de irmã. Afinal, a Rui é irmã, ela ama como irmã. E da maneira com que ela fala, eu amo você como eu amo o Natsu, é amor fraternal? Você transformou teu amor nisso? Ou você está se enganando mais uma vez? Você não quer admitir a droga do seu sentimento? Você iria desistir tão fácil? Você não teve a coragem, digamos que, de se declarar? Não importa se o protagonista sabia dos seus sentimentos, você não teve a cara de pau de falar na frente dele. E isso é algo que me revolta, é algo que me irrita, porque a porcaria, digamos que, da obra não nos mostra isso diretamente. A autora não faz isso. Então podemos dizer que a cena, quando eles estão indo num táxi, a Hina fala, eu sei qual é a tua resposta, mas vamos falar agora sobre outra coisa que era relacionado ao Tougen Sensei. Foi aí a resposta mesmo do Natsu. Ele nem fala na cara dela, ou a autora nem quis mostrar. Isso é uma falta de respeito com os fãs, é uma falta de respeito com os personagens, porque ela não teve capacidade de mostrar isso. Não importa se os personagens secundários falaram, não importa se foi falado isso, eu queria ver diretamente. Não é uma coisa que deve se interpretar, é uma coisa que deve ser mostrada mesmo. Por conta que a gente vê, o Kobayashi fala, ele escolheu a Rui, agora você pode olhar pra frente. Tudo bem, a gente já sabia, mas eu achei que ia ser mostrado diretamente. E não foi, a gente viu nesse capítulo realmente que a Hina confirma para Rui que o Natsu falou com ela. Mas então, quando que foi isso? Que não foi mostrado? Foi na cena do táxi mesmo? Se foi naquela cena, eu quero dizer uma coisa. Eles desenvolveram um personagem secundário, o Tougen Sensei, que é um personagem que eu gostei muito, tem meus elogios, foi um ótimo arco secundário e principal para o protagonista crescer, ter a volta dele. Só que é um desrespeito o que a autora fez, porque ela priorizou um personagem, por mais que tivesse impacto secundário, diante de uma personagem que era para ser principal, enredo, que foi a primeira inspiração do protagonista. A minha revolta não é porque a Hina não foi escolhida pelo Natsu, a minha revolta é pela maneira com que a autora lida com essa personagem e ela não mostra um amadurecimento, nenhum objetivo para a Hina. Querendo ou não, a Rui, ela teve um belo desenvolvimento, um belo crescimento, e a Hina não teve praticamente nada. Ela foi um personagem de suporte, ela só viveu pelo Natsu. Não importa se essa foi a escolha da Hina, a autora quis fazer isso, e a autora, ao menos para dar, digamos que uma satisfação para os fãs da Hina, para mostrar que realmente acabou, não vai ter Natsu e Hina, ela não mostra, ela fica mostrando de forma indireta que o Natsu falou que já
ama a Rui, que nunca vai ter nada entre eles, mas eu quero ver ele falando isso na frente dela, eu quero ver mesmo que sejam lágrimas da waifu, mas eu quero ver isso da boca do Natsu, mostrado em cenas, e não tendo que interpretar por personagens principais ou secundários falando sobre isso. E não importa aquela cena do táxi, não conta, o Natsu ficou quieto porque a Hina cortou ele, e a autora não quis mostrar, então ela tinha que ter a decência de concluir a Hina nessa parte. Ela ao menos não quis nem desenvolver isso. Me desculpa, eu não consigo, digamos que defender a autora, tem meus elogios, vou elogiar ao longo do vídeo o que ela fez de certo no capítulo. Ela é uma ótima autora, ela tem seus pontos positivos, mas o desenvolvimento da Hina é aquele tendão de Aquiles dela. O único ponto que eu realmente critico é que ela foi mal na obra dela, e é um ponto muito importante. Ela pode ter sido muito boa em desenvolvimento de personagem secundário, pode ter feito ótimas filosofias na história, pode ter feito, digamos que uma parte romântica de desenvolvimento de personagem principal boa, mas faltou uma personagem ao menos, e isso é imperdoável, por conta de que a Hina ainda tem chance de ter desenvolvimento, mas essa cena provavelmente a gente não vai ver do Natsu falando com ela. Pra todo caso, acredito que eu falei tudo que eu queria, foi um pouco um desabafo até nesse vídeo, eu acho que já me alonguei até, mas para todo caso, era isso que eu queria dizer. Me desculpa, eu respeito muito a obra de Domestic Seteko Nakanojo, gosto muito da autora, mas não tem como, isso é um desabafo, querendo ou não, porque eu não ligo, a Hina não precisa ser escolhida, mas pelo amor de Deus, mostre isso na obra. Isso é o mínimo que você deve fazer se você coloca ela como uma personagem principal. Para todo caso, acredito que para ir concluindo a parte do meu desabafo sobre a Hina e para continuar falando do capítulo das cenas, eu concluo falando da cena, né, sem ressentimentos, afinal foi a promessa delas. A Rui, por mais que esteja abatida e fala que ela não queria ter feito isso, mas ela não teve escolha, os sentimentos dela foram maior. Então a gente vê que a Hina fala, você não precisa ficar triste, eu já disse, eu amo você tanto quanto eu amo Natsu, a gente já fez essa promessa, não tem problema nenhum, você não precisa se sentir assim, por conta de que a cena mostra, né, que a Rui indaga sobre a situação, se a Hina já soube, se o Natsu realmente contou, e acontece que foi feita a revelação, né, e a gente vê que, assim, por assim dizer, acaba porque o amor-paixão vira um amor fraternal, segundo a vontade da autora, porque eu acho bem difícil a Hina querer se enganar mais uma vez, mas não duvido de nada, não é mesmo? Para todo caso, o que eu posso dizer é que se for elogiar alguma coisa, a Hina foi muito madura. Pelo que parece, ela foi madura, mas a gente não sabe se depois ela não vai estar chorando, né, como sempre. Mas, pra todo caso, tendo falado dessa parte, vamos falar como tudo isso aconteceu. A partir de agora, você vai ver que vamos falar mais da minha querida Tachibana Rui. Então, tudo isso aconteceu da Rui ter falado com a Hina por telefone por conta de que ela não estava conseguindo ligar e falar com o Natsu. O celular dele também sempre dava fora de área, estava desligado, não poderia receber ligações, e ela já estava preocupada. Eram cerca de 2 dias ou até mais, conseguia falar com ele. Então, ela pensou, o que aconteceu com o Natsu? A morte do Tougen Sensei foi tão grave, ele fez alguma coisa com o próprio corpo, ele tentou fazer algo que eu posso ficar com meu coração partido, tipo isso. E foi interessante por conta do que? A gente vê que enquanto ela falou com o Natsu na última vez, né, que ela teve a reação, né, sobre o Tougen Sensei, né, acredito que ela viu na internet, ou o próprio Natsu contou, ela fica abatida, ela fica triste, ela disse que queria ter conhecido o Tougen Sensei. Ó, fãs da Hina, ponto positivo pra vocês, a Hina conheceu. Mas, pra todo caso, a gente vê que a Rui fala tudo isso. Só que acontece que do Natsu, ele tipo diz, você não deve vir para cá, nem pense nisso, por conta de que falta 2 meses para você voltar, é o seu último Natal aí, você deve continuar dando duro, você deve continuar se esforçando, é o seu objetivo. E foi legal isso, porque o Natsu basicamente está agindo como o Shu age com a Hina, como a Hina age com o Natsu, como o Natsu age com a Rui, que é sempre priorizando, digamos que a pessoa que ama antes da própria felicidade, ou antes do próprio conforto, antes de uma ajuda. E isso foi importante porque vemos que a Rui basicamente, o que ela fez pelo Natsu? Nada, mas eu gostei e elogio dessa vez porque ela mudou muito a visão dela, ela cresceu, isso é algo que eu já ressaltei em vídeos passados sobre a Rui. Agora ela percebe, digamos que a situação que ela tá, ela realmente pensa se ela não deveria estar fazendo algo, ela se sente a pior pessoa da face da terra, por isso que ela não quis confirmar o relacionamento deles ainda, porque quando ela voltar para o Japão, ela quer levar a sério e quer se importar mais com o Natsu, tanto que ela já se sente culpada de estar na América e não poder fazer nada pelo Natsu. E nesse momento foi legal porque mostra que a Rui realmente ela quer levar a sério o relacionamento. Muitos ainda podem julgá-la, mas eu elogio, por mais que ela esteja priorizando, digamos que seu trabalho, ela pensou até na possibilidade de voltar, mas ela também concorda que é melhor ela continuar, afinal esse é o objetivo, ela está aprimorando suas técnicas. E me desculpe, mas eu sou um pouco egoísta e acho que a Rui deveria realmente continuar, por conta de que se você está num relacionamento, você tem que ter muito tempo, né, digamos que para outra pessoa. A
Haru e o Natsu, eles estão já em meio de um relacionamento, mas não voltou por completo. O relacionamento voltará quando ela voltar para o Nippon. E acredito que foi a melhor escolha. O Natsu foi honesto, ele diz, você deve continuar dando duro. O Natsu, como uma parte do relacionamento, ele reconhece que a Rui deve continuar. Então, muitos podem me chamar, Haru, você tá sendo muito egoísta aí, ô senpai. Mas me desculpa, eu acredito que eu faria um pouco das decisões da Rui. Eu sou muito egoísta, eu priorizo muito as minhas coisas. Não é à toa que eu não curto muito relacionamentos, não acho legal. Pra todo caso, quer dizer, eu falo que não curto relacionamento, mas eu amo romance. Deixando claro, eu amo ver casal, eu amo relacionamento, mas não quero muito relacionamento amoroso pra mim, não. Eu gosto de continuar vendo relacionamento nos animes e querendo shippar, é esse tipo, porque eu sou uma pessoa que prioriza muito, digamos que, as minhas coisas. Então, pra todo caso, por isso eu digo, eu sou uma pessoa um pouco egoísta e por isso acho que a Rui está meio certa no que ela está fazendo. Mas, pra todo caso, gostei, elogio, digamos que a maneira como ela está mudando e quer priorizar o Natsu. Mas, pra todo caso, a partir disso, a gente fala sobre uma fala bem legal da Daniela, afinal, é uma filosofia que a autora coloca em uma mensagem bem legal para quem sofreu uma perda. Então vamos falar sobre isso agora. A fala que a Daniela fala é muito dura, mas é muito realista e é muito verdadeira. E é uma fala que vai aliviar e ajudar, digamos que as pessoas em certo momento. Afinal, ela fala: a morte é um fato da vida, é algo que vai acontecer, é algo que todos nós estamos, infelizmente, né, na minha opinião, destinados a sofrer. E acontece que isso foi legal dela, porque ela fala que, digamos que no país dela, tem o festival, digamos que dos mortos, o que mostra que a Daniela é do México, ou México, eu não lembro bem como se diz em Nihongo, mas foi bem legal porque a gente vê o país dela, a gente já desconfiava pela aparência dela, né, só que acontece que agora foi confirmado, ela é do México porque é lá que eu acredito que tem o festival dos mortos. Se eu estiver me enganado, você pode me corrigir nos comentários. Mas pra todo caso, o que acontece é que foi legal porque parece meio grosso, né, meio frio isso, mas não é. Ela fala que um dia está destinado a nós próprios também sofrermos essa consequência. Só que um dia reencontraremos as pessoas que já partiram e que nos são importantes. E foi legal isso porque, poxa, foi tão, digamos que, bonita. Foi uma filosofia da autora, digamos que para pessoas que podem estar sofrendo diversas perdas, que não importa, por mais doloroso que seja, é algo que você vai ter que enfrentar, você vai perder pessoas importantes, só que um dia você pode reencontrá-la possivelmente. Então a maneira como a autora colocou essa filosofia é uma das mensagens indiretas que eu gosto da Kei Sensei, é um ponto que eu elogio dela, é algo que eu curto pra caramba quando ela coloca essa parte adulta, essa parte, digamos que, de mensagens na obra dela. Então eu ressalto e dou parabéns porque a autora arrasou nessa parte. E acredito que ainda tem outro ponto que eu elogio dela, que é sobre qualificação e reconhecer suas habilidades, que tem a ver com a carreira da Rui, e a gente vai falar logo, que ainda é nesse vídeo. Mas concluindo então essa parte já da Rui, vemos que ela daí consegue, digamos que, ter notícias sobre o Natsu, por conta de que ela liga para a Rina, e assim a Rina diz que o Natsu realmente, ele teve alguns problemas, ficou tudo agitado com a morte do Tolgan, só que acontece que voltou a escrever, e por conta disso ele tá desligado do mundo, ele tá imerso, digamos que, na escritura. E acontece que nesse momento que ela fala isso, as lágrimas da Rui surgem de felicidade, porque ela vê que é algo importante, é algo que o Natsu é apaixonado, ela sabe o que é sofrer uma perda, mas a alegria de reaver isso é maior do que aquela perda. Então as lágrimas foram tão bonitas da Rui, ela ficou realmente contente pelo Natsu. E vemos que nesse momento daí acaba a parte das irmãs Tachibana, porque daí eu já falei sobre isso no vídeo. Então acredito que, tendo ressaltado essa parte, podemos finalmente falar sobre a carreira de Rui como chefe. Mas agora finalmente podemos falar sobre outra parte importante, que é a carreira de Rui como chefe no Nippon. Afinal, já está acabando o tempo dela, né, digamos que o treinamento, e o pai dela já está lá na América para falar sobre o novo restaurante, que já está tudo indo bem, vai abrir na temporada de Haru, temporada de primavera. Se a gente for ver, então a obra está no momento atual em fevereiro, digamos que a temporada de Haru entra em abril, então essa mudança de estação é em abril que vai entrar um novo restaurante, ou seja, a Rui realmente deve voltar em fevereiro ou março para um novo restaurante, ou seja, ela no Nippon já estará provavelmente daqui uns 2-3 capítulos, pelos dados aqui que eu estou fazendo com vocês, meus queridos corrais. Mas para todo caso, a fala foi legal, porque teve outra mensagem da autora legal. Não importa, você pode ter 20 anos, você pode ser mulher, você pode ser garoto, você pode ser a pessoa mais nova, mas se você for colocado como líder, é por conta das recompensas que você conseguiu, pelas qualificações, pelas suas habilidades normalmente. E isso é um fator que deve ser determinante e predominante para que você reconheça e não se sinta incapaz. Se você teve um longo treinamento, você conseguiu recompensas nesse treino, então você é digna de ser a chefe do departamento de pasta. E isso foi legal porque eu acho que é a recompensa máxima da Rui. Mais uma vez ela ganha um desenvolvimento na
obra, ela consegue, digamos que, crescer mais ainda, digamos que agora na carreira profissional e na carreira romântica até, por conta de que a gente vê que, finalmente, ela teve vários problemas ao longo do caminho, a gente sabe que ela encontrou algo que ela queria fazer, ela teve, digamos que, diversas turbulências, ela conseguiu ter, digamos que, um crescimento através de tudo isso, e agora ela está sendo recompensada sendo a chefe, a líder do departamento, graças à experiência, graças à recompensa, que tudo o que ela passou, digamos que ao longo da obra. Então, vendo a Rui do começo da obra, vendo a Rui de agora, eu me sinto muito orgulhoso e muito feliz pela personagem, sendo honesto com vocês. Então, eu acho que foi aquele prêmio máximo, e o fato da autora mostrar que as habilidades sempre serão reconhecidas em algum momento, não importa, digamos que as dificuldades, você com experiência, você passando por elas, são experiências que virão algum dia, a recompensa é algo bacana, porque é algo satisfatório, é algo que a gente torce, é algo que a gente quer ver resultado, sempre que a gente tá fazendo algo, sempre que a gente tá observando alguém que tá se dedicando. Então, ter visto isso, eu acho que em torno da Rui me deixou muito feliz, porque isso é algo que eu pego, digamos que pra mim, e já ressalto no vídeo para que todos fiquem atentos. É algo que a autora mostra através da obra dela, mas é algo que a gente pode se inspirar, que você teve batalhas, mas você está sendo recompensada por tudo que você passou. Então, acredito que tendo falado sobre isso, sobre a nova chefe do departamento de pasta em um restaurante novo do Nippon, podemos falar agora sobre outra parte em torno da Rui, que é uma parte que talvez você tenha esperado, afinal vamos falar da gravidez da irmã mais nova de Hina. Mas antes de falarmos sobre a gravidez da nossa querida Rui, já deu like no vídeo? Já compartilhou? Já se inscreveu? Já comentou a sua reação sobre o que você achou do capítulo de número 258? Quero saber aí, meu querido Kohai, minha amada Kohai. Para todo caso, falando sobre a gravidez da Rui, foi algo interessante, porque ela realmente poderia estar com algum problema, ela poderia estar doente, porque ela poderia estar preocupada com o Natsu, ela tá com estresse do trabalho, ela já tá pensando no restaurante que ela vai ter que ser chefe, então são vários fatores do porquê a Rui poderia estar fadigada, digamos que preocupada, e está passando por alguns problemas. Ela poderia estar fazendo o corpo dela chegar no limite, porque quando a gente tá, digamos que fazendo muito alguma coisa, que a gente ama nosso trabalho, a gente tá tipo bem intensivo fazendo aquilo, a gente começa às vezes a esquecer do nosso corpo, e às vezes a gente chega ao limite que a gente tem que descansar um pouquinho, nem que seja uma hora ou alguns dias. Então isso é algo que deve ser ressaltado, e seria um ótimo fator, né, que foi algo preocupante que a Rui pensou. E agora, o que eu falo, por conta de que eu vou ser chefe do restaurante do meu pai, a gente vai estar junto, eu não vou poder esconder isso dele, então é uma boa oportunidade para falar se algo aconteceu comigo para todos. E isso poderia preocupar o Natsu, afinal ele já sofreu uma perda, como a Daniela falou. Você viu o que aconteceu com o sensei dele? Você quer que isso aconteça com você também? De tanto trabalhar, ter acontecido aquilo? Então eu acho que foi legal, porque a Rui, digamos que ela foi daí no hospital, a Daniela tá agindo muito como uma irmã mais velha, ela tipo tá colocando a colheira na Rui e fazendo as obrigações serem cumpridas. No momento que a Rui chega no hospital, ou melhor dizendo, no dia depois que ela pega pra pegar os resultados, a médica fala: realmente, é algo que todos nós, né, e temos que lidar, temos que trabalhar, por conta de que a gente tem nossa carreira, só que é algo que vai mudando no nosso corpo mesmo. Mas não se preocupe, não é uma doença, é mais talvez uma graça, porque a Sasuga ama esse casal mesmo. Então, o seu corpo está mudando, mas não há problema nenhum, ele está carregando só um bebê, e assim o capítulo acaba. Então, minhas considerações bem rápidas, tendo em vista que eu já falei no começo. Foi muito forçado, quero deixar isso bem claro. Eu amo o casal Rui e Natsu. É o casal que teve melhor desenvolvimento, por conta que a Rui foi uma personagem que cresceu, o protagonista cresceu junto dela, eles têm a mesma idade, eles combinam em vários fatores. Então, eu diria que eu gosto desse casal, eu acho justo ser o casal final. Só que eu não queria um bebê, eu não acho que há necessidade de ter colocado um bebê sobre isso. Para todo caso, a minha opinião mais sobre essa parte aí da gravidez da Rui, eu acredito que a gente pode esperar o próximo capítulo. Mas já deixei minha opinião aí, eu não gostei, não acho que era necessário. Poderia ter, mas sim em um determinado momento. Para todo caso, o que eu fico curioso é que vai ser o gancho então para eles revelarem a relação deles. Para todo caso, é isso que eu estou curioso. Mas o que eu posso dizer é que é isso, tipo, basicamente, a gente viu que a Rui tá surpresa, quero ver quando ela falar pro Natsu, quero ver se ela vai ter coragem, eu espero que não ocorra nenhuma tragédia, não ocorra nenhum drama nessa parte, porque nunca se sabe o que a Sasuga pode fazer, então espero que a Rui volte logo pro Nippon e todos sejam felizinhos e tenham um pouquinho de drama, só que mantendo o bebê vivo. Para todo caso, acredito que ressaltei essa parte que eu queria destacar, pelo menos do capítulo de número 200. Mais nada, eu devo ressaltar algo que acabou que eu iria esquecer, que é, digamos assim, importante, mas não é tão importante assim. Por conta do que? A gente viu que o Tsutaya, ou Tatsuya, ele fala com o Natsu sobre a escrita, se ele vai realmente voltar, e a gente vê a resposta do protagonista. O mesmo diz que após todo o esforço que o Tougen Sensei fez por ele deve fazer, é mais do que a obrigação dele querer voltar. E acontece que ele
espera que todos apoiem ele, mas independente se vão apoiar ou não, ele vai voltar porque é algo que ele quer fazer. Então ele quer redescobrir, ele quer entender a escrita dele novamente, ele quer voltar, digamos, a ter as habilidades dele, por conta que isso foi interessante. Afinal, o Natsu, ele utilizou-se dos ensinamentos do Tougen para concluir o trabalho. Por mais que ele tenha voltado a escrever, ele possui um novo estilo de escrita, ele quer reaver o estilo de escrita que ele já tinha. E isso é importante, porque ele pode possuir o estilo do Tougen, ele pode fazer, digamos que várias shosetsus com o estilo do Tougen, mas ele é o Natsu, ele deve ter o estilo dele. Por mais que ele use o estilo do mentor, ele também deve possuir o estilo próprio. Então eu achei que foi legal, a gente vê a volta do protagonista, mas para todo caso, tendo falado sobre isso, acredito que também o único problema que eu deveria ressaltar que foi apresentado, que eu havia esquecido, foi a parte ainda, digamos que da Rui tendo a reação do Tougen e falando sobre aquela parte que a Daniela conversa tudo que eu elogiei. Eu achei que ficou legal, foi uma parte muito bonita, eu acho que a autora quis dar aquela mensagem ainda da perda, só que eu acho que não era necessário fazer isso, porque isso só foi um artifício para fazer com que a Rui, digamos, tivesse palco, digamos que foi uma maneira com que ela aparecesse e fosse o capítulo dela. Então ela só usou tipo do Tougen como gancho para fazer com que a Rui voltasse a ter o foco na obra. Então é aquela pergunta, né? Tipo, os fãs da Hina vão ficar bravos porque esperavam desenvolvimento, só que acontece que a autora, por mais que eu acho que foi errado ela enrolar mais uma vez nisso, porque já aconteceu, agora eles têm que focar pra frente, foi um gancho para fazer com que a personagem voltasse a ter foco, e isso não tem problema. É um ponto que eu critiquei, mas elogio ao mesmo tempo. Para todo caso, a gente vê que a autora ela quis trabalhar um pouco nessa cena, ela quis mostrar algo para nós, por isso que eu elogio. Mas acredito que eu falei realmente a minha crítica, o que eu tinha esquecido, que era sobre o Natsu, que é importante, querendo ou não, é o protagonista da obra. Mas então, acredito que ressaltei tudo que eu queria sobre essa parte. Foi um capítulo perfeito. Eu tenho críticas, mas elogios. É uma obra boa. E a autora soube fazer, digamos que esse capítulo, por conta de que notamos várias coisas relevantes, como a dor, digamos que de uma perda, a gente vê reconhecer suas habilidades, a gente vê que a parte da Hina ainda continua sendo problemática, continua sendo o único fator que a autora tá deixando a desejar, mas para todo caso, Rui e Natsu está se tornando um casal cada vez mais completo, mais do que já é, e está tendo a vida feliz deles. Então é só Rui chegar no Nippon que veremos várias coisas acontecendo. E por conta disso, a gente já vai para aquela pergunta clássica: Haru Senpai, o que você acredita que pode acontecer no próximo capítulo de Domestic Seteko Nakanojo? Então, meus queridos corrais, para o próximo capítulo de Domestic Seteko Nakanojo, eu acredito que teremos, enfim, a reação da Rui. A gente vai ver ela falando com a Daniela, provavelmente. A Daniela deve ficar alegre, mas a Rui eu não garanto que vai ficar tão alegre. Eu não acho que a Rui queria ter, digamos assim, um bebê neste momento. E acontece que eu quero ver a maneira com que ela vai falar isso para o Natsu, para a Hina. Então promete muito o próximo capítulo, porque provavelmente a gente vai ver mais disso, ou até mesmo a volta da Rui, digamos que para o Nippon. Eu acredito que vai ser mais o foco Rui, Natsu, ou talvez um personagem secundário que já é bem conhecido da obra. A gente vai ter que esperar para crer, mas acredito que era isso que eu queria ressaltar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Domestic Seteko Nakanojo. Mata, né?